Você sente que tudo na sua vida é um jogo de muito poder e controle? Isso também acontece nas suas finanças? Ou você já parou para prestar atenção o quanto na sua vida as coisas são exageradas? Muito trabalho, muito dinheiro e às vezes muito gasto? Bom, se você já observou uma dessas coisas ou coisas semelhantes, eu quero te convidar para assistir esse vídeo aqui, onde eu falo como o tipo 8 do Eneagrama lida com o dinheiro. Oi, tudo bem? Eu sou a Mari do Carinhosamente e eu trabalho com uma ferramenta chamada Eneagrama. Segundo o Eneagrama, existem 9 tipos de personalidade. Para cada uma dessas personalidades existem as suas motivações internas, os seus desejos internos, que é basicamente o porquê que a gente decide e porquê que a gente faz o que a gente faz. Então imagine que como nós temos uma personalidade e essa personalidade é a motivação de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a nossa vida financeira também acaba sendo influenciada indireta ou às vezes, diretamente por questões relacionadas à sua personalidade. Então eu tô fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre como a nossa personalidade influencia no dinheiro, e nesse vídeo aqui eu vou explicar como que o tipo 8 do Eneagrama lida com as suas finanças. Mas é importante lembrar que sempre que a gente fala sobre dinheiro, a gente não tá falando só sobre dinheiro. O dinheiro ele traz para nós, para nossa vida, ele traz à tona sentimentos, pensamentos, lembranças, crenças, coisas que você aprendeu, na sua família, ouvindo das pessoas ao seu redor. Então, toda vez que a gente fala sobre o nosso relacionamento com as finanças, também vai vir à tona a nossa autoconfiança, nossa autossuficiência, nossa capacidade de resiliência, a nossa relação com a abundância, com o prazer, com a escassez, com a dificuldade de conseguir trabalhar para ganhar bastante dinheiro ou não, com a facilidade de ter essa liberdade. Também vai vir a nossa autossuficiência em conseguir fazer as coisas e a nossa relação com a segurança. Enfim, falou de dinheiro, surgiu, todos esses assuntos, essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos. E a maioria deles está diretamente ligado com a sua personalidade, que é basicamente a forma como você vê o mundo. Se você é tipo 8 do Eneagrama, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou não só falar das vantagens e das desvantagens, de ter uma personalidade 8 lidando com o dinheiro, como também eu vou deixar algumas atividades práticas para que você possa melhorar essa sua relação. Agora, se você ainda não sabe qual é o seu tipo do Eneagrama e gostaria de saber, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico o que é essa ferramenta e também, dou algumas dicas ali para você começar esse processo de descoberta da sua personalidade. É importante lembrar, gente, que, como eu falei para vocês, essa influência que a nossa personalidade traz, nesse caso aqui desse vídeo, eu vou apresentar apenas a base do Eneagrama do tipo 8. Eu não vou entrar em questões relacionadas às nuances da personalidade. Porque além de ser, por exemplo, um tipo 8, existem as asas que nós temos, que são os comportamentos que a gente pega dos tipos do lado. Existem os instintos, que são os nossos impulsos internos de reações, de atividades. Ou seja, eu não vou apresentar aqui todas as nuances e todos os detalhes a respeito do tipo 8, mas eu vou apresentar um panorama geral de como, a maioria, de forma comum, acaba lidando com o Eneagrama, lidando com as finanças, no caso, do tipo 8. E eu vim estudando, para fazer esses vídeos aqui, trazer bastante conhecimento para vocês, só que eu agreguei também a essa série de vídeos várias experiências, não só conhecimento, lido e estudado, mas todas as experiências que eu trouxe ao longo dos anos na minha vida. Eu já trabalhei de formas diferentes, já trabalhei como CLT, como prestadora de serviço, quando eu montei a minha primeira empresa, já trabalhei prestando serviços como eu trabalho hoje, aqui na internet, vendendo produtos, serviços, enfim. À medida que você vai mudando a forma de ganhar dinheiro, você também vai mudando a sua mentalidade. A forma como você entende essa relação entre o ganhar, o gerir, o administrar e o investir.
E aí, eu e meu marido, por exemplo, nós já temos investido na bolsa de valores, em algumas empresas há algum tempo. E todo esse nosso estudo relacionado às finanças, né, a forma como a gente começa a trabalhar essa questão de ganhar o dinheiro, depois como que você entende como administra os seus recursos e depois como que você faz para fazer esse recurso trabalhar para você, basicamente investindo não só, né, na bolsa de valores, mas como alguns projetos e tudo mais. Todo esse combo de informações e experiências nos fizeram e me fizeram cada vez mais entender como a personalidade ela está diretamente ligada a isso e como há uma influência muito grande na hora, né, de a gente decidir. Eu, por exemplo, né, sou de um tipo do eneagrama. Meu marido é de outro tipo do eneagrama e toda vez que a gente senta para fazer os orçamentos, os nossos planejamentos, fica muito mais claro as nossas motivações internas, o que é importante para ele, o que é importante para mim, porque cada tipo de personalidade vê o mundo de uma forma e, por consequência, as finanças também vai entrar nesse combo aí de como a gente lida, como a gente gerencia. E falando agora do tipo 8 do eneagrama, a gente sabe que a atenção do tipo 8, ela é totalmente, naturalmente, né, voltada para poder, controle e justiça. É como se eles buscassem sempre uma forma de permanecer fortes e tentar esconder a sua vulnerabilidade. O tipo 8 acredita que só os fortes sobrevivem. Por conta disso, né, automaticamente ele vai fazer o quê? Buscar, verificar tudo aquilo que pode ser, né, que deixe ele em uma zona de vulnerabilidade. Ele vai evitar essa zona, seja sentimentos, seja poder, seja capacidade, seja trabalho, seja na relação e no dinheiro isso também vai acontecer. Então, como eles acreditam que o mundo é muito difícil, que só os fortes sobrevivem, eles são muito intensos, muito assertivos. Eles também são, às vezes, dominadores, impulsivos e excessivos. É como se fosse assim, é melhor que as pessoas tenham medo de mim, né? Porque aí elas não vão me trair, aí não vou ter nenhum problema e vou continuar aqui garantindo e decidindo as coisas da minha vida. Inclusive, por conta do seu padrão da infância, isso fica muito mais forte. Se você não assistiu o vídeo do padrão da infância do tipo 8, eu vou deixar ele linkado aqui em cima para que você possa assistir. Porque a gente sabe que o eneagrama nos ensina que nós somos uma essência, nós temos uma personalidade e essa personalidade apresenta comportamentos. Ou seja, a personalidade ela surge para cuidar da nossa essência. E aí é onde a gente cria, né, todas essas questões relacionadas a poder, relacionadas a deixa que eu domino, deixa que eu vou impulsivo, vou na frente, porque ele acredita que assim, ele vai garantir o seu cuidado, vai garantir que ninguém vai pisar nele. E é claro, gente, que tudo isso, né, tem o seu lado bom e seu lado ruim da personalidade, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Mas antes eu quero te convidar para curtir esse vídeo aqui com todo esse material que eu tenho trazido, com toda a qualidade, com toda a experiência. E também eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve e ativa as notificações, toda vez que eu lanço um vídeo novo ou uma série nova, né, sobre algum determinado assunto, você é avisado, você fica sabendo para poder assistir e acompanhar. Agora vamos falar das vantagens do tipo 8. Quando eu falo de vantagens, são aquelas habilidades e facilidades que o tipo 8 já tem, que já é comum na sua personalidade e que quando fala, né, de questões relacionadas a finanças, eles vão ter uma facilidade aí maior do que os outros tipos. Como, por exemplo, como eu falei antes, o tipo 8, ele se vê como mestre do seu próprio destino. Ele não só se vê, ele trabalha para isso. Ele quer ser aquela pessoa que diz: deixa que eu me tornei um adulto, geralmente desde cedo, né? Ele já teve esse ímpeto, me tornei um adulto, vou me sentir no controle, eu que determino o que acontece na minha vida, no meu destino, não quero que ninguém mande em mim. E todo esse pensamento faz o tipo 8 ser muito autônomo. Ele é aquela pessoa que vai sempre ter a facilidade em se preocupar com questões relacionadas a dinheiro. Na verdade, não é bem uma preocupação, é um controle mesmo. Ele não vai ficar, meu Deus do céu, aonde que eu acho dinheiro? Não, como ele é senhor do destino, ele diz, eu vou arranjar dinheiro. Sabe aquela coisa da certeza, do impulso, do poder? Nesse lado é muito positivo. Porque geralmente são aquelas pessoas que vão dizer, o que eu preciso fazer? É ter dinheiro, é ganhar dinheiro? Deixa que eu vou trabalhar.
Ah, preciso melhorar o meu negócio, fazer alguma coisa para ampliar aqui, deixa que eu vou estudar, deixa que eu vou saber o que fazer. E ele tem esse ímpeto, porque ele acredita que sempre que ele precisa de dinheiro, que sempre que ele precisa de recursos ou de algumas coisas que vão fazer a vida dele ficarem bem, ou principalmente que vão fazer com que ele seja senhor ou senhora do seu próprio destino, ele vai atrás. Ele acha sim uma maneira de conseguir. E é claro, né, que também tem um lado negativo disso, mas eu vou falar depois. Só que quando ele fala sobre ele, sobre essa sua capacidade, isso impulsiona os tipo 8 demais. Eles têm uma força muito grande. E aí, outra coisa que é nato do tipo 8, e a gente vê muitos relatos, né, muito engraçado. Eu atendi uma mentorada, né, ela é tipo 8, e ela mesma me contou essa mesma situação aqui. Ela falou o seguinte: olha, Mari, quando eu vejo, as pessoas já estão seguindo a minha liderança, seguindo a minha opinião e seguindo aquilo que eu tô falando. E eu nem era líder de nada, eu tava tipo, às vezes era uma viagem, e a gente tava na viagem, do nada as pessoas começam assim: tá, e aí, pra onde que a gente vai agora? Determina aí o nosso destino. Por quê? Porque como o tipo 8 tem essa capacidade, né, de força, de estar sempre no comando, de mostrar que ele é muito assertivo, muito determinado, o que acaba acontecendo? As pessoas muitas vezes o têm como uma referência. Então mesmo quando o tipo 8 não quer exatamente, ou não tá pensando sobre isso, ou não tá buscando ser essa liderança, ele se torna, sabe aquela liderança nata? Quando as pessoas olham e dizem: nossa, aquela pessoa ali é tão certeira. É claro que às vezes o tipo 8 também não sabe o que ele está fazendo. Não quer dizer que porque ele tem essa capacidade, essa liderança nata, de fato ele seja um líder, né, que sabe para onde que tá levando o povo. Mas essa questão, ela é muito mais do que apenas mental, é sensitiva mesmo. As pessoas sentem que esse poder vai ajudar, né, que o tipo 8 vai conseguir ajudar as pessoas a chegarem em algum lugar. E o que claro que isso tem os seus pontos negativos, no sentido de, por exemplo, se esse tipo 8 não sabe para onde ele tá indo, ele vai levar uma galera aí atrás, né? Mas como a gente está falando aqui da parte positiva, o que é legal aqui? É que muitas vezes, num trabalho, numa empresa, todos esses cargos, essas posições de autoridade, essas ascensões vão ter o que? Muita facilidade. O tipo 8 vai ter mais facilidade. Imagine que uma das grandes habilidades que a gente tem hoje é, de fato, ter esse poder de liderar. E quando eu falo liderar, gente, eu não tô falando de apenas, né, em questões hierárquicas. Eu tô falando naquele profissional que é autônomo, que é determinado, que sabe o que fazer, e mesmo quando ele não sabe o que fazer, ele tenta, né, as coisas, ele vai atrás. Esse perfil do tipo 8 acaba ajudando demais ele, porque as pessoas entendem que ele vai ser um bom líder e ele acaba muitas vezes ganhando, né, cargos maiores, cargos de liderança. Ele sobe muito rápido na sua carreira e a gente sabe muito bem que quanto maior o cargo, quanto maior o reconhecimento, quanto maior a responsabilidade, muitas vezes também vem o reconhecimento financeiro. E isso também vai acontecer para tipos 8 que são empreendedores, que vão tocar o seu negócio. Então, raramente vai ser aquela pessoa que vai ficar assim: meu Deus, o que eu devo fazer agora? Que medo. Não quer dizer que ele não tenha dúvidas, não quer dizer que ele não tenha medos, mas isso não para ele de jeito nenhum. Ele fala: ah, é? Isso aqui eu preciso? Então vou atrás para arranjar. E esse lado é extremamente positivo. E aí, é claro, né, gente? A gente sabe que o tipo 8 tem uma certa dificuldade com os limites ali. Só que quando o tipo 8 entende que organizar e se comprometer com o seu dinheiro, assim como ele se compromete com o seu trabalho, o jogo vira totalmente. Eu peguei alguns relatos aqui, né, de tipos 8 contando o que aconteceu na vida deles, e um deles contou o seguinte: olha, assim que eu comprei a ideia de criar e de seguir um orçamento, eu me comprometo com isso. O tipo 8, ele é muito comprometido. Ele é aquele tipo de pessoa que busca sempre fazer aquilo que foi combinado. É aquela pessoa que não gosta de ser traído, que não gosta de enrolação. E se ele não fez, ele não vai ser lenga-lenga. Ele não vai, pois é, eu esqueci. Não, geralmente, né, não é uma regra, mas em geral, eles se entregam rapidamente. Putz, esqueci de fazer, não, mas eu vou dar um jeito de fazer agora. É aquela pessoa que prefere, né, as claras, prefere a verdade. E como eles são muito comprometidos, quando eles entendem
que estabelecer um orçamento não é limitar a sua vida, eles se comprometem com esse plano, porque eles entendem que o dinheiro, ele entra, ele precisa, lembra que eu falei das 3 etapas? Ele precisa entrar, eu preciso ganhar dinheiro, a segunda etapa eu preciso administrar esses recursos da melhor forma possível e depois eu preciso deixar um dinheiro, uma reserva para que eu possa investir. Investir em quê? Em novos projetos, investir na bolsa de valores, investir em lugares que vão te ajudar com rendimento, investir para que esse dinheiro que está sobrando não fique parado, mas para que ele cresça cada vez mais. E aí essa questão de o que é investimento, o que não é investimento, é um papo para outro tipo de vídeo, para outro assunto, só que você precisa entender que entrou, administrou, o que sobra precisa virar mais valor. E essa virada de chave para o tipo 8 é fundamental. Muitos tipo 8 têm essa dificuldade de entender que esse dinheiro que sobra não é para jogar em qualquer lugar, não é para dar para todo mundo, não é para gastar, é para criar mais valor, seja para ele ou seja, né, para que o dinheiro renda de alguma forma. Então, quando o tipo 8 entende, né, começa a comprar essa ideia aí do orçamento, ele se compromete demais. Por quê, gente? Porque o tipo 8 ele trabalha muito. Então, quando ele percebe que a forma como ele administra o seu recurso e a forma como ele investe esse recurso, na verdade vão duplicar, vão auxiliar, vão potencializar o trabalho que ele está fazendo, aí fica muito mais fácil de ele se sentir, né, organizado e não se sentir uma pessoa sendo limitada por essa questão de orçamento. E, como eu falei antes, né, tipo 8 tem uma probabilidade de ser aquela pessoa que vai dar não 100% no trabalho, ela vai dar 110%. É aquela pessoa que vai aparecer no trabalho mesmo quando não pode, mesmo quando tá doente. E é claro que tem algumas coisas, né, terríveis nesse lado, porque o tipo 8 de fato extrapola. Agora, imagina uma pessoa que tem uma tonelada de energia, que faz, que não tem problema em trabalhar, em fazer as coisas, elas veem as coisas acontecendo, elas se motivam mais ainda, não são aquelas pessoas que ficam perdendo um dia, não sei, pois é, aquela coisa, não, ela vai, ela só joga. Então imagine que essa pessoa que trabalha mais duro do que todas as outras pessoas, a probabilidade de ela ter sucesso é muito maior. Em que sentido esse sucesso? Como eu falo, né, várias vezes, sucesso está na cabeça de cada pessoa. Mas o sucesso para o tipo 8 é aquilo que eu falei lá no começo. É ter o controle, é ter a sensação e de fato, né, conseguir perceber que ele é o rei ou a rainha da própria vida, que ele decide, ele manda e ele gerencia as coisas. Seja para ele ou para as pessoas que ele ama, ou até mesmo, né, para as pessoas que ele quer ajudar. Ou seja, se uma pessoa está a todo tempo gastando e investindo a sua energia em gerar, produzir, estudar, trabalhar, crescer, fazer ligações, né, ligações entre pessoas, fazer conexões, a probabilidade de sucesso é muito maior. Eu falo isso, gente, porque eu sei que às vezes o sucesso está ligado a questões de oportunidade. Tem muita gente que fala, né, nossa, aquele lá teve sorte. Mas eu acredito que a sorte, na verdade, é uma junção de preparo com oportunidade. Se te surge a oportunidade e você não está preparada, provavelmente essa oportunidade vai passar pela sua mão. E isso o tipo 8 tem muito a nos ensinar, que é: eu trabalho a todo tempo, eu trabalho sem parar, eu me esforço pra caramba. Ou seja, se surgir a oportunidade, eu estarei pronto. É muito mais fácil uma pessoa que é disciplinada, que trabalha todos os dias e que dá o seu melhor ter sucesso. E aí, como eu falei, né, isso não é uma regra e eu também não tô estipulando aqui nenhum padrão do que é sucesso, mas vocês entendem, né, no sentido das conquistas que essa pessoa tem. E outra coisa que, olha, tu sabe muito bem que o tipo 8, ele faz essa de fortão aí, de poderoso, né? Quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas eu vou contar um segredo para vocês sobre o tipo 8. Pensa num coração que é um ursinho de pelúcia.
O tipo 8 tem um dos corações mais generosos do Eneagrama. Então, quando eles estão, né, em um bom nível de desenvolvimento, são aquelas pessoas que pensam da seguinte forma: se eu tenho dinheiro, todo mundo que tá comigo tem dinheiro. São aquelas pessoas que têm o prazer em trabalhar, gerar recursos e ajudar as pessoas que eles percebem que também estão se esforçando. O tipo 8 não vai sair por aí dando dinheiro para todo mundo, não. Ele precisa, né, que aquela pessoa se prove, né, capaz. Ou seja, quando ele olha para alguém e fala assim: poxa, aquela pessoa vai, estuda, é determinada, trabalha, se esforça e realmente ela tá tentando, sei lá, pagar uma faculdade. Eu tô com dinheiro aqui, acho que tá sobrando bastante, vou ajudar. O tipo 8 tem essa generosidade com as pessoas que ele ama, com as pessoas que ele acredita, com as pessoas que ele vê, como eu falei, que estão se esforçando. Por isso que eu falo, né, que ele tem essa visão de que o mundo, na verdade, é muito perigoso, só os fortes sobrevivem, mas que existem alguns fracos ali que estão se esforçando pra caramba, e o tipo 8 tem o maior orgulho em ajudar. E esse ajudar, gente, é de coração mesmo. É do dinheiro, se quiser pagar, paga, se não quiser também não precisa, porque eu sei que tu tá investindo, né, no teu futuro, e o tipo 8 acaba, né, trazendo essa atitude e ensinando às vezes muitas pessoas a terem esse coração generoso. Agora falando dos grandes desafios e até algumas desvantagens do tipo 8, quando eu falo de desvantagem, gente, eu não tô falando, né, que o tipo 8 não tem, mas muitas características da personalidade 8 que podem ser muito positivas, podem ajudar demais esse gerenciamento de recursos, também pode o quê? Atrapalhar muitas vezes. Então, por exemplo, uma vez que o tipo 8 quer ser aquela pessoa que está o tempo todo no controle, imagine que para ele é difícil falar sobre dinheiro com outra pessoa. Então tem relatos, né, de alguns tipos 8 que não gostam de conversar, por exemplo, com um parceiro ou com parceira sobre dinheiro, porque no fundo eles acabam acreditando ou achando, né, que o outro tá querendo perguntar do dinheiro dele para quê? Tá querendo me controlar? Eu que mando no meu dinheiro, eu que faço, eu que não faço, eu sei o que eu tô fazendo, mesmo que ele não saiba. E aí, o tipo 8 tem uma dificuldade tão grande, né? E um medo tão grande de ser controlado que alguns acreditam que falar sobre finanças, falar sobre dinheiro, administrar, fazer um orçamento regrado, na verdade, é se mostrar uma pessoa vulnerável. E isso é tudo, né, que o tipo 8 não quer. Ele não quer ser visto como vulnerável. Então, né, existem alguns relatos de casais, por exemplo, que o marido fala: olha, e aí, como que tá as finanças, né? Quanto que entrou de dinheiro? Como que a gente vai administrar os nossos recursos, né? Vamos pagar aqui conta? E aí a outra pessoa responde assim: olha, o que entra, o que sai, deixa que eu dou conta. E aí essa pessoa bloqueia uma grande oportunidade de crescer juntos. Isso não serve só para relacionamentos, mas como essa questão de diálogo acontece, né, tem mais força numa relação, isso também pode acontecer. Mas isso também vai servir de pai para filho, de quaisquer situações que o tipo 8 ache, né, que falar sobre dinheiro está deixando ele numa situação vulnerável, quando na verdade ele perde uma grande oportunidade aí de potencializar toda a capacidade que ele tem de ganhar dinheiro, né, administrando melhor e fazendo esse dinheiro render. E aí outra coisa, gente, que eu falei pra vocês antes, né? Essa coisa do limite pro tipo 8 é muito sério. A gente sabe que o tipo 8 ele tem aquela questão de luxúria, de exagero. E quando a gente fala de luxúria pro tipo 8, não necessariamente é uma luxúria sexual. Ela está ligada ao exagero mesmo, sabe? Aquele, deixa que eu mostro, deixa que eu tenho. E aí tu fala para um tipo 8 o seguinte: então, a gente vai fazer um orçamento, a gente vai colocar as coisas, né, tudo determinadinho, quanto que a gente vai gastar. Meu Deus, alguns tipo 8 vão achar o quê? Tá me prendendo, olha que dificuldade ter que seguir uma planilha, um número, porque ele tem essa sensação. E essa sensação é o seguinte: poxa, eu lutei muito para trabalhar, eu trabalhei pra caramba, e por que agora eu não posso gastar o meu próprio dinheiro? É mais ou menos uma questão relacionada a merecimento. Não só um merecimento assim, deixa que eu mereço. Não. O tipo 8 tem aquele pensamento seguinte:
Olha, eu tenho meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quiser. E se faltar ou se eu precisar de mais dinheiro, eu vou lá e faço mais dinheiro. Essa é a forma, né, como ele mostra que ele está controlando. Quando na verdade, gente, a gente sabe muito bem que nem a 8 e nem a 80 vão funcionar na nossa vida. Quando a gente escreve demais o orçamento e fica ali pensando, a gente vira o quê? Mesquinho, é uma mesquinhez, não gasta com nada e aí 0,5 reais, quando na verdade não vai fazer tanta diferença assim. E nem o extremo. Quando você larga a mão e se joga, né, no seu trabalho, você pode cair em vários problemas. Não só no exagero excessivo de fato, comprar coisas que você não vai usar, comprar coisas que não vão fazer sentido nenhum, acaba sendo uma pessoa usada por outras pessoas. É muito comum, gente, muitos tipos 8 caírem nessa rotina e nesse excesso. E se você é tipo 8, talvez você nunca percebeu, mas você acaba querendo sustentar todas as pessoas. Então eu trabalho pra caramba, meu pai precisa do negócio, paga o negócio pra ele, minha mãe paga lá, casa, reforma a casa, paga a faculdade do irmão, paga também, e vai sustentando todo mundo. Minha sogra, não, vamos ajudar a sogra também, o sogro, opa, e vai metendo todo mundo nessa. Quando, na verdade, o problema não é exatamente as pessoas estarem te usando. As pessoas estarem te usando é problema delas, elas que vão se ver, né, com Deus e com a própria consciência. Agora, é o tipo 8 alimentando a própria necessidade de controle. Como se, de forma inconsciente, ele estivesse, né, se colocando como o patrão, que esse é um dos termos que a gente acaba chamando tipo 8, né? Ele é o patrão, é aquele que senta assim no seu trono e diz, olha como eu tô dando uma vida boa para todo mundo, né? Bate no peito assim, olha como o meu esforço faz todo mundo ficar feliz. Isso é extremamente prejudicial. Então, por conta disso, os tipos 8, né, acham que tem um controle fazendo isso e eles caem exatamente no contrário. Eles são pessoas totalmente fora de controle. Gastam exageradamente, nunca seguem um plano até o final, não tem aquela rotina de administração, não tem noção do que eles podem ou não podem comprar. Muitos tipo 8, gente, exageram. Por exemplo, eu tenho, né, conheço várias mulheres que são tipo 8, que elas vão comprar uma blusa porque elas precisam de uma blusa nova. Elas gostaram de uma blusa, elas compram a mesma blusa de várias cores. Sabe aquele... deixa que eu compro tudo. E muitas vezes nem usa a blusa. E aí vai uma prima lá na casa dela, diz assim, essa blusa eu nunca usei, pega pra ti. E assim esse fluxo vai sendo levado de forma exagerada e extremamente negativa. Se você é tipo 8, conhece algum tipo 8, tá fazendo algum sentido pra você esse vídeo? Comenta aqui embaixo, né, quais insights que estão caindo aí na sua mente de tipo 8. E outra coisa, como eu falei pra vocês, né, o tipo 8 tem aquela coisa de impulso. E esse impulso, muitas vezes, é um pouco semelhante com o que eu falei antes, mas ele vai entrar em que questões? O tipo 8, ele é muito corporal, ele é muito impulsivo, ele é muito instintivo. Muitas vezes, ele acaba fazendo coisas e decidindo coisas sem passar pela sua mente, sem observar qual é o plano de vida que ele gostaria, o que ele quer alcançar, o que ele quer conquistar. Trabalha pra caramba igual um cavalo e aí depois, o que eu quero da minha vida? Não sabe, ele só usa o corpo. Outra coisa que às vezes o tipo 8 também não faz é acessar os seus sentimentos, o seu coração. Como eu me sinto diante dessas situações de trabalho, de dinheiro, de orçamento? E aí alguns tipo 8 caem nesses impulsos, como se ele não quer que a vida seja um tédio. É diferente do tipo 7 que não quer acessar as suas emoções negativas e quer sempre se manter alegre. O tipo 8, como tudo para ele é muito forte, muito impulsivo, se a coisa tá caminhando de forma tranquila, ele começa a ficar agoniado, parece que tem que ter força, parece que tem que ter poder. E aí ele começa a confundir o tédio, a tristeza com o impulso.
Isso vai valer para tudo, isso vai valer para comida, isso vai valer para conversas, a forma como ele tá conversando. Sabe aquela coisa, a conversa tá muito chata, ou ele sai, ou ele exagera na conversa para criar um movimento e para sentir que tem vida. E o tipo 8, quando ele não entende que a vida está no controle que ele tem sobre ele e não no controle que ele tem sobre as coisas, ele vai continuar sendo movido pelo impulso. E esse impulso faz o quê? Quero viajar, mas eu quero viajar agora, eu quero viajar hoje, amanhã. Eu posso, eu vou, tenho dinheiro, não interessa, eu dou um jeito. Compra, amanhã ele viaja. Sabe, e isso é uma coisa totalmente impensada, não pensou, não sentiu, nem sabe, principalmente assim quem é casado, né, quem tem uma relação. Aí suponhamos que o teu marido, que tua esposa fala assim, nossa amor, mas amanhã eu tinha pensado em fazer outra coisa, amanhã eu não posso viajar. Então o problema é teu, porque essa é a minha decisão. Então tudo é impulsivo demais. E esse impulso acaba entrando na vida dele, aí ele confunde todo o tédio, toda aquelas ele confunde tristeza com tédio, passividade com tédio, tranquilidade com tédio, e ele esquece que o tédio às vezes é bom, que é no tédio que ele consegue encontrar a vulnerabilidade do seu próprio coração, e lá tem coisas lindas e maravilhosas. E aí ele ignora essa parte e ele desconta isso no dinheiro. E eu não tô falando, gente, só de dinheiro no sentido de gastar, mas no sentido de passar por cima mesmo, sabe? De decidir porque simplesmente ele quer decidir. Se ele acha que é assim, ele quer fazer assim, ninguém manda em mim, ele vai e faz de forma impulsiva. Isso acaba com o dinheiro, né? Faz ele trabalhar mais ainda e também magoa as pessoas que estão ao seu redor. E outros tipos 8, né, tem aquela sensação de dizer assim, o dinheiro, na verdade, é um jogo que eu não quero jogar. Eles acreditam que não olhar para as finanças é uma forma de mostrar que ele tem controle. Como quem diz assim, olha gente, quem se preocupa aí com o que ganha, com o que sai, são réis mortais. Eu sou aquela pessoa que tenho controle suficiente, capacidade suficiente para ser eu mesmo, eu mesma, e por isso eu não vou olhar para as finanças. E isso a gente sabe muito bem que pode dar vários erros, vários equívocos. E inclusive na forma da decisão, de como o tipo 8 decide gastar dinheiro. Por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde, gente, é pra gente fraca, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca canso de trabalhar e se precisar eu trabalho mais para pagar a conta depois, né? E aí ele acaba tendo essas decisões de forma equivocada para justificar que ele não tá jogando o jogo do dinheiro porque ele tem poder. E agora, Mari, o que eu faço então se eu sou uma tipo 8, tô caindo aí em várias questões que tu acabou de falar, quais as sugestões? Bom, vou trazer algumas tarefas práticas para que você que é tipo 8 comece a melhorar a sua relação com o dinheiro. A primeira delas é, se você não assumir o controle do seu relacionamento com o dinheiro, é o dinheiro que vai assumir o controle de você. Meu Deus do céu, essa é a melhor forma para convencer um tipo 8. O que significa isso? Talvez você não tenha percebido, mas essa sua forma de lidar com o dinheiro não te deixa de fato no controle da sua vida. Você é aquela pessoa que, por exemplo, gastei dinheiro do jeito que eu queria gastar porque eu sei fazer mais dinheiro. Ou seja, quando você precisar por algum motivo descansar, precisar ter uma tranquilidade maior na sua vida, você não vai poder, porque você vai precisar fazer mais dinheiro. Ou seja, ao invés de você controlar o dinheiro, as situações vão sendo colocadas na sua mão e você começa a se tornar refém. Isso também acontece, por exemplo, naquele caso que eu falei do exagero e das pessoas, né? Então tu ajuda todo mundo, tu faz tudo por todo mundo, porque afinal tu é poderoso, é poderosa, eu que posso. E aí você acha que você tá no controle porque você sustenta todo mundo. E aí quando você faltar, ou quando você não puder mais ter todo esse poder, ou se por algum momento você perde o seu emprego, diminui o seu ganho, ou se você se apaixona por algo na sua vida que você quer demais fazer, e aí você tem que reduzir, né, os seus custos para poder concluir esse projeto ou iniciar esse projeto. O que vai acontecer? Vai ser muito difícil você deixar essas pessoas na mão e falar assim, gente, olha só, a partir de agora, cada um segue sua vida, não ajudo mais ninguém.
Tá vendo como essa falta de capacidade de entender e sentir a forma como você lida com o dinheiro, na verdade tá te fazendo ser refém e não estar no controle das suas finanças? Então a primeira coisa que eu te peço é, observe como você tem lidado, quais as questões que eu falei até aqui que fazem sentido para você e como que você pode começar a dar os primeiros passos para de fato ser a pessoa que controla o seu dinheiro antes, né, que ele venha controlar você de vez. Outra coisa que ajuda o tipo 8 a entender que falar de dinheiro, lidar com dinheiro não é vulnerabilidade, é entender o seguinte. Imaginem que antigamente, muito antigamente, de existir, né, as moedas, de existir o dinheiro em espécie, como que funcionava a troca? Era o seguinte, fulano tinha uma fazendinha de batata doce, o outro tinha uma fazendinha de cebola e o outro fazia, né, tomate. E o outro era artesão, não tinha nenhuma plantação, mas ele fazia lá as roupinhas, fazia as coisas para casa, né? Lá no tempo, né, dos senhores feudais e tudo mais, quando começou os artesãos. Bom, não é aula de história, mas você vai entender. Cada pessoa gerava e produzia um valor. E aquilo que eles geravam, eles trocavam entre si. Essa troca não me deixava mais vulnerável, simplesmente fazia com que eu oferecesse para alguém algo e a outra pessoa me desse a oportunidade de ter um pouco do que ela tem. Imagine que a família, que se ela só plantasse batatas, só comesse batatas, ia faltar para a nutrição dessa família outros alimentos. E aí, se a família é inteligente, o que ela faz? Ela guarda uma parte para ela de batata e ela vende a outra parte. De que forma? Trocando. Então, eu troco pela cebola, eu troco pelo tomate e troco por uma roupa para vestir. Mari, mas o que isso tem a ver com o tipo 8? Essa é a forma mais clara de o tipo 8 entender que cada pessoa tem um conhecimento sobre um assunto, tem uma capacidade de fazer algo com aquele assunto e de gerenciar da melhor forma. Então, quando você se coloca na posição de poderoso ou de poderosa, dizendo, eu não sou boba para ficar ouvindo a opinião das pessoas sobre dinheiro, eu não vou conversar com as pessoas sobre como administrar o meu próprio dinheiro, na verdade, você está perdendo uma grande oportunidade de trocar com a outra pessoa o que ela tem, para que a nutrição de quem você é, da vida que você quer ter, realmente aconteça da melhor forma. Então, sempre que você tiver dificuldades de conversar, lembre dessa historinha que eu acabei de contar. Pense da seguinte forma: eu sei trabalhar e fazer dinheiro, e é isso que eu posso contribuir com outras pessoas, eu posso ensinar as outras pessoas como ser forte, como ir além, como não desistir. Mas o que essa outra pessoa pode me apresentar que vai, inclusive, né, potencializar o meu trabalho? Ou seja, comece a conversar com as pessoas sobre dinheiro, sobre finanças, sobre administração, sobre investimento. Por quê, gente? Essa é uma forma de enriquecer as duas pessoas. A prosperidade não vem só do dinheiro. A prosperidade está na vida que a gente gera para as outras pessoas. E o tipo 8 é muito bom em fazer isso quando ele entende que falar sobre dinheiro, por exemplo, não é torná-lo uma pessoa vulnerável. E por último, né, porém não menos importante, sempre quando a gente fala sobre dinheiro, os tipos 8 têm uma grande dificuldade de confiar nas pessoas. Eles têm um medo muito grande, às vezes, de serem traídos, de serem aquelas pessoas, sabe, que, nossa, ninguém vai me passar para trás, e tudo mais. Quando você entende que primeiro você tem que criar a sua própria perspectiva de como lidar com o dinheiro, de como gerenciar as suas finanças, de como gerenciar a sua vida e a sua família, você está centrado e você está diretamente ligada à vida que você quer construir. Então, quando você conversar com as pessoas, elas vão acrescentar outros pontos de vista àquilo que você já está construindo. Alguns pontos de fato, né, serão ignorados. Olha, fulano, fulana, muito obrigado pela sua ajuda, mas isso não era muito aquilo que estava de acordo com o que eu pensava. Só que o contrário também é verdade. Alguém que pode te dar uma dica assim que, nossa, foi sensacional e veio, né, ao encontro daquilo que eu estava fazendo.
Então, se você que é tipo 8 e tem dificuldade ou medo, né, de ser traído, desconfia das pessoas, eu te dou uma sugestão. Não comece buscando, né, as informações de fora para dentro. Comece a construir isso de dentro para fora. O que é valor para você? O que é trabalho para você? Como você lida com as suas finanças? Se você tem um gerenciamento, você está gastando mais do que deveria, você está trabalhando mais do que deveria, você está pagando tudo para todo mundo, primeiro organize a casa. Organize internamente sua mente, seus sentimentos, o seu trabalho. Deixe bem claro as metas que você tem que atingir. Trabalho, trabalho, trabalho não serve para nada. O que serve é ter um objetivo depois desse trabalho. A gente trabalha não é para pagar conta não, tipo 8. A gente trabalha para ter uma vida próspera. O que vai fazer qual é a vida próspera para você? Então, você desenha qual a vida próspera, o que significa vida próspera para você. E aí, quando você tem clareza, você tem segurança da vida que você quer construir, fica muito mais fácil de ouvir a opinião das pessoas e essas opiniões de fato te ajudar, ao invés de você ficar sempre ali com a pulguinha atrás da orelha pensando, e aí, o que essa pessoa tá ganhando aí em querer me ajudar, em dar dica de finanças, né? Eu espero, gente, que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever nesse canal e a curtir esse vídeo aqui. E aproveita, né? Se você é um tipo 8 aí do Enneagrama, deixa seu comentário e fala em que eu consegui te ajudar trazendo esse conteúdo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.